Turma, bom dia! Mais um dia de live. Hoje com o meu amigo Thiago. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui. Vamos ver se o Thiago já entra por aí. Bom dia, Aniele, é a primeira que entrou. Aniele e o Thiago já entraram em seguida. Muito bom. Bom dia, Thiago. Bom dia, Aniele. Bom dia, Érica. Deixa eu já te mandar o convite aí, Thiago. Deixa eu já te mandar. Já te mandei o convite. Bom dia, Roberta. Bom dia, Ana. Bom dia, Érica. Bom dia ao Pedro. Aí, Sérgio. E aí, doutor Thiago? Bom dia, Tudo bem? tudo bem? Tô em Teresina. Aqui você quebra um ovo no asfalto, ele frita sozinho. Imagino. Aqui, bom dia, Fábio Barão. Para quem te conhece e para quem não te conhece, quem é o doutor Thiago? Bom, eu sou advogado e empresário do direito hoje, né? Sou advogado já há mais de 10 anos, acho que vou fechar 12 anos já. Sou pai, né? Sou também casado com a doutora Aniele, também, que também é membro do G10. E estamos aí, né, para compartilhar um pouquinho, conversar um pouquinho. Muito bom. Thiago, fala uma coisa para mim. Qual área você atua aí? Eu atuo hoje em direito do trabalho e direito previdenciário, com foco, né? O meu foco dentro do escritório hoje é o direito acidentário, doenças ocupacionais, acidente de trabalho, que é uma área hoje que tem poucos advogados realmente especialistas. Eu trabalhei um tempo como advogado das empresas, né? Em compliance e também defesas trabalhistas, e eu verifiquei que era uma grande. Muitos advogados não tinham nem noção do que pedir, e quando pediam errado, não tinham nem noção dos valores para fazer um acordo, e acabou que começou a surgir ações pelo reclamante, pelo empregado, né? E eu acabei direcionando a minha advocacia para o direito do trabalhador, hoje com ênfase em acidentário, e automaticamente a parte previdenciária ela vem junto, né? Até porque o trabalhador ele sofre um acidente, precisa da questão do INSS, no auxílio doença, no auxílio acidente, enfim. Então acho uma área que vão se complementam, né? Thiago, qual é mais ou menos os honorários de uma ação dessa? Thiago, vê se eu coloquei certo o teu Instagram aí, por favor. Se eu Deixa eu coloquei ver certo aí aqui. embaixo. Não apareceu ainda aqui para mim. Ah, eu fixei um comentário aí. Thiago NR Isso. Advocacia. É Ah, isso aí. tá errado. Vai falando que eu vou corrigir de novo, que eu Tá escrevi bem. errado. Tranquilo. Assim, Qual é mais ou menos o valor de honorários de uma ação como essa? é que assim, o que que acontece? Depende muito do dano, né, que o trabalhador sofreu, se ele sofreu um acidente de trabalho, teve uma lesão, uma amputação, teve uma lesão mais severa. Por vezes, a doença ocupacional, no primeiro momento, nem o trabalhador entende que existiu. Eu já tive caso de atender trabalhadores aqui, pela minha experiência, conversando com ele, eu já sabia que trabalhava num britador, então provavelmente teria um problema auditivo. Falou, atrasa a audiometria, que provavelmente tem uma ação aí. Mas há processos que podem, né? Eu já tive processos aqui no escritório que renderam mais de R$ 1 milhão. Isso é uma ação acidentária, às vezes uma ação gera outra ação trabalhista, gera uma ação de auxílio acidente, então somando tudo isso são valores que podem ultrapassar cifras milionárias. Mas a média de ações aí é processo de 80, 100 mil, as ações que envolvem doença ocupacional, acidente de trabalho. Thiago, você está no G10 desde dezembro, eu acho, né? Exato, É, se você e a tua esposa, eu lembro de vocês lá no evento. isso. É. E a gente sempre fala sobre a questão do marketing, sobre a produção de conteúdo, né? E que da mudança da tua visão e do impacto do marketing, principalmente aí na tua região, que é uma região ainda que talvez essa cultura do marketing, dessa nova advocacia, não tenha chego ainda. Como é que você enxerga essa mudança aí, essa mudança não só de dezembro para cá, porque se você foi ao evento, você já tinha essa mudança na tua mente, né? Mas como é que você enxerga a questão do marketing digital hoje na advocacia? Eu vou até falar um parênteses aqui, que é o seguinte: há uns 2 anos atrás, eu sempre falava que eu não tinha possibilidade nenhuma de mudar da cidade, né? Porque o advogado ele tinha que construir um nome dentro da cidade, né? E aí isso demorava muito tempo, eu demorei muito tempo para construir um nome na minha cidade. Era muito comum falar que demorava pelo menos uns 5 anos para o advogado ter uma mínima carteira de clientes, né? Foi mais ou menos o que eu demorei, né? Em 5 anos, provavelmente 5 anos. E eu sempre falava, olha, eu vou ter que ficar aqui, porque se eu sair da minha cidade, até eu construir uma carreira, né, ter uma carteira de clientes em outra cidade, vai demorar muito tempo, então não tenho, vou ter que ficar aqui. Hoje,
eu penso diferente. Hoje eu penso que o meu escritório no digital eu posso ter em qualquer lugar, né? Desde que o escritório esteja totalmente organizado, a gente tenha toda a gestão funcionando, porque o marketing hoje, eu posso gravar um vídeo agora, eu estou entrando com uma ação em São Gabriel do Oeste, que eu sou de São Gabriel, Rio Grande do Sul, né? E a cliente, eu acho que procurou lá no Google, no Instagram, enfim, advogado de São Gabriel, e aí apareceu e ela veio falar comigo. Eu disse, sou de São Gabriel, Rio Grande do Sul, mas não tem problema. Conversei, uma ação interessante, né? Já estou ajuizando. Então, assim, hoje a questão geográfica não existe mais. Isso é uma coisa que eu mesmo falava. Muita gente falava, por que tu não sai de São Gabriel? Tá crescendo, tá aí, tem ambição, quer crescer, quer desenvolver, por que tu não sai de São Gabriel? E eu falava, não tenho como sair hoje porque a minha carteira está aqui. Mas nos últimos dias eu já venho pensando, talvez, que pela minha questão geográfica, o professor sabe que é uma barra toda vez. Não, Agora a gente poderia estar em São Paulo. você tá umas 5 horas de Porto Alegre, né? E aí é estrada simples, não é estrada duplicada, tem a função dos argentinos, caminhões, ou estrada perigosa. Às vezes a ponte está quebrada, a gente tem uma dificuldade para chegar. E o voo também tem que encaixar, e daí a gente às vezes não consegue, tem que sair um dia antes, porque o voo é às 9 horas, a gente não quer sair 2, 3 da manhã, até para madrugada, de repente Não. tem animais também na É pista. uma baita de uma estrutura de um deslocamento para São Paulo e tem pessoas que estão perto de São Paulo e não aproveitam a oportunidade, né? A gente quando consegue, né? A gente tem 2 filhos pequenos também, uma. Toda vez que a gente sai é uma barra, né? Tem que ficar longe dos filhos, para nós é bem complicado. Mas a questão hoje não tem mais como viver sem o marketing, é impossível, né? Claro que numa cidade pequena a gente vê assim, quando a gente começou a gravar conteúdo e expor alguma coisa, explicar, porque na verdade assim, eu acho que o advogado tem o dever de informação. Então não é gravar o conteúdo, às vezes, com o objetivo realmente de captar um cliente, uma coisa, mas dever de informar mesmo, porque o impressionante que eu vejo é que as dúvidas das pessoas não é aquela dúvida. Quando eu comecei a abrir uma caixinha de perguntas, sexta-feira eu abro uma caixinha de perguntas. Mas eu recebo 4, 5, 6 perguntas, eu recebo 2, 3, mas eu respondo no final de semana. E eu achava que seriam extremamente complexas as dúvidas, né? Vai perguntar sobre como é que funciona a quantificação do dano moral, Mas como é são que coisas de rotineiro, né? Coisas dúvidas. extremamente rotineiras. E quando eu falo ali, eu conecto com aquela pessoa, às vezes ela me manda depois, doutor, muito obrigado, eu não sabia. Outras pessoas que até sempre falam assim, olha, não vai aparecer o seu nome, a gente tem vergonha de perguntar, que acha que eu vou divulgar o nome, não aparece seu nome, eu respondo a pergunta, e é uma dúvida que para mim parecia simples, e quando eu comecei a gravar esse conteúdo, eu vi que não, que na verdade as pessoas têm dúvidas simples que devem ser respondidas. E às vezes elas vão procurar na internet, é muito amplo, né? Vai perguntar, será que eu tenho direito de seguro-desemprego? Aí vai lá no GPT, o GPT dá 1000 informações, depende se isso e aquilo. Aí a pessoa, mas eu não sei, não sabe expressar também o que realmente quer. Então, quando faz a pergunta, a gente consegue direcionar a resposta e ajudar, né? É um papel de orientação, né? Exatamente. É um papel de orientação, né? Quando você até começou a produzir conteúdo aí, colegas, digamos assim, que ainda não têm acesso a essa visão, muitas vezes acabam ficando incomodados. Mas é nossa obrigação, pessoal, enquanto advogado, orientar as pessoas, instruir as pessoas. E esse orientar e instruir as pessoas vai gerando muita oportunidade de conexão, né? A gente quase foi linchado, né? Uma época aqui, porque eu sempre produzi conteúdos. Quando eu comecei a produzir, foi, acho que janeiro de 23, que eu comecei a divulgar alguma coisa, muito travado ainda, mas iniciei, né? E depois a gente começou a ampliar e tal. E aí a OAB fez uma reunião ano passado que tinha o objetivo de execrar a caça às bruxas, né? E eu participei dessa reunião, né? E aí, não sei o que, trouxeram um cara lá do marketing, que na verdade ele também não sabia, ele também estava confuso, apesar de tentar explicar alguma coisa. E aí ficou, acho que 1h30 lá, e aí quando ele abriu para perguntas, eu perguntei, tá, mas e se eu vou falar sobre FGTS? Hoje eu gravei um conteúdo sobre FGTS nos meus stories. Eu não tenho como em 1 minuto expressar todo o FGTS. Eu divido em 4 blocos, eu divido semanalmente, porque vai falar sobre FGTS, não, saca aniversário, quando que saca, quando não saca, se não deposita, o que que gera. E ele, não, no seu Instagram pode fazer o que quiser, né? Pode expressar, É desde que uma você... orientação, né? E aí eu disse, então acho que eu estou fazendo, acho que terminou a reunião aqui, porque... Mas a verdade era que eles tinham uma ideia de realmente a caça às bruxas. E aí teve alguns colegas que disseram, porque eu também vou começar a gravar, mas doutor, o maior incentivo. Até porque
a concorrência realmente, o senhor passa falando que não está no colega, está no algoritmo, né? Então, às vezes, eu tô tirando cliente do fulano, tô tirando A cliente do concorrência, a ciclano. concorrência, a concorrência não está no outro advogado, a concorrência está no algoritmo, né? Perfeito. E o advogado que não aproveita essa oportunidade perde muitas oportunidades. Thiago, fala uma coisa para mim. Fala 3 ações que você vai fazer esse ano que você entende que vai trazer grande resultado para você. Ah, vou publicar meu livro, aliás, é importante que você publique o livro. Ah, vou palestrar, você já é palestrante do grupo. Fala 3 ações que você vai fazer esse ano que você entende serão fundamentais para você ter um aumento de resultado. Hoje eu estou trabalhando muito para construir autoridade, então passa pela publicação do livro, passa pela palestras, já estou ajeitando aí, a gente está conversando já para outros eventos, né? Participar dos eventos do G10, outros eventos também, de alguns colegas do G10, a gente está já pensando em algumas coisas para realmente criar autoridade. A gente pensa na mentoria também, mas até o final do ano eu pretendo já deixar isso um pouco alinhado já para trazer essa mentoria, até porque eu achava que não tinha tanto para ensinar, que eu tinha que aprender muito, mas eu vejo que eu tenho bastante conteúdo para passar para outros colegas, ainda que eu tenha que aprender muito, mas automaticamente a mentoria vai fazer com que eu estude mais, entregue mais e menos conhecimento. Você tá aprendendo mais e compartilhando mais, é isso. Perfeito. E aqui no escritório, a gente necessariamente esse ano não tem escapatória, tem que ser operacional. A gente precisa realmente. Eu estou tentando ser operacional, mas ainda estou muito apegado, né? Agora mesmo, na semana passada, até era para ter feito a live semana passada, eu tive 14 audiências, tive participado de 4 perícias. Agora, na terça-feira, dia 11, eu tenho 16 audiências no mesmo dia. São audiências que são trabalhistas e eu tenho que participar, mas eu tenho outra advogada aqui no escritório, então tem que desapegar um pouco disso, sair um pouco do operacional, porque se eu não sair do operacional, não vou ter como crescer. Eu preciso pensar como empresário, preciso pensar como gestor. É tecnologia. Exato. Então eu preciso. Então esse ano assim a gente vai sair pretendo sair um pouco do operacional. Não é sair da advocacia, vou continuar sendo advogado, vou continuar estudando, mas é delegar, né? Até o senhor fala muito no livro De- Poder Delegar. delegar, automatizar. Bom dia, Marcele, minha parceira aqui de Teresina. É delegar, é automatizar as ferramentas, entendeu? É o caminho, é um processo natural, o caminho sem volta. Então a autoridade, gestão que a gente está realmente, né, sair do operacional, que eu vou fazer, e crescer no digital. A gente pretende crescer no digital por quê? Porque o nosso escritório ele cresceu muito, né, na indicação. Eu tenho ainda muita coisa para vender para ações que eu posso utilizar para os meus próprios clientes. Então, a gente tem dentro da nossa base outras ações. Então, a gente ainda tem muito que crescer para os nossos clientes, mas aí estruturar para ir para o digital. Porque hoje a gente faz o digital, né? A gente tem Instagram, tem Facebook, tem vários canais que realmente aparecem clientes, mas não tem isso totalmente estruturado. Eu até falo para a Nielen que a gente tem que, se a gente conseguir crescer 50% no digital que a gente é no físico hoje, a coisa é um crescimento muito, muito grande. Porque a gente já tem aquela indicação para a cidade interior, tem muito disso. Você aposenta um, e vem outro, e vem outro, e vem outro, e a gente cresceu muito, muito assim, fazendo um bom trabalho, entregando algo diferenciado, né? Explicando para o cliente, atendendo, trazendo realmente informação do que está acontecendo no processo. Isso foi fazendo com que a gente crescesse muito rápido. Só que agora eu quero fazer esse mesmo crescimento, só que no digital. E para isso, né, várias ferramentas. Então, aprender Google Primeiro, AdSense. ó, tem um amigo teu aqui que tá aqui na live, que a gente tá no mesmo diálogo, o Iago, nosso parceiro do G10, inclusive Conheço ele, né? vai estar lá na Faria Lima hoje. É, primeiro, tirar essa crença que só você faz. Teve um camarada que uma colega advogada que falou para mim outro dia que ninguém fazia uma procuração como ela. Eu falei, nossa, tem um doutorado de procuração, né? Primeiro, pessoal, delegar aquilo que não precisa ser feito por você. Procuração, contratos de honorários, ver se o cliente pagou o boleto, emissão de boleto, tem um monte de coisa que não precisa ser feito por você. Então tem que tirar esse desprendimento que é só você que faz bom aquilo, né? E aí vai sobrar mais tempo. Valéria, parabéns pelo evento de Teresina. Foi ouro puro. Nossa, o evento foi bom demais aqui em Teresina, viu? Cada hora eu comi formiga lá em Manaus, cueca virada aí em Porto Alegre, e aqui me deram caldo de sucuri para comer. Meu Deus. É isso aí. Vamos ver o que Goiânia vai me presentear, né? Lá tem Então o vamos lá. piqui, né? É delegar,
esse ano você vai delegar mais, Com certeza, vai ampliar a tua internet, vai com publicar o teu certeza. livro, né? Perfeito. Ampliar a internet, delegar mais, publicar o teu livro, estruturar a tua Palestrar. mentoria. Palestrar mais, a gente tem que criar autoridade, né? E eu nunca tinha palestrado, né? Foi um. Havia, assim, para algum evento específico, se convidava, assim, para palestrar para o curso técnico, mas para advogados, assim, foi a primeira oportunidade que eu tive, eram quase 400 advogados ali, né? E foi muito bom, porque eu vi, quando eu saí do palco, até falei pro Zé, pro Zé, falei, olha, eu ganhei 100 seguidores, quando eu desci do palco eu ganhei 100 seguidores. E eu segui me conectando com esses colegas, né? Muitos deles estão me seguindo, e eu vejo que o pessoal está perdido. Muita coisa o que acontece, né? O pessoal vem me perguntar do G10, o que o G10 faz? Primeiro, ambiência, né? Eu conheci pessoas ali fantásticas, né? Que eu não tenho acesso na minha cidade. Por vezes eu tenho uma ideia, eu leio um livro, eu tenho um insight e eu não tenho com quem compartilhar porque o pessoal não está na mesma frequência. Como é que eu vou falar que eu tive um crescimento assim, que eu estou buscando ações de alto valor? Eu não tenho. Primeiro que o colega que ele não está naquele nível, ele vai achar que eu estou mentindo, que eu estou ali para sobrepor Não, sobre não ele. consegue, não consegue enxergar, não tem Não, visão. aí é coisa complicada. Mas quando eu cheguei no G10, eu vi que tem pessoas ali que compartilham a mesma visão, estão já no outro nível, no nível que eu quero chegar, ou estão indo para lá, então são pessoas que eu tenho que andar com elas. E eu vejo, assim, que as pessoas estão realmente perdidas, os colegas estão perdidos. E aí, lá no evento, eu percebi isso claramente, assim. Mas, doutor, eu não sei gravar. Eu não sei. Olha, tem que ver, assim, os meus vídeos. Eu falo, mas vai lá no meu Instagram, lá. Eram horríveis. Eu ainda tô meio travado, eu não tô 100% no digital, Mas vai gravando. soltando, né? Vai soltando. As pessoas, mas eu vou comprar. Eu comecei com um celular super simples, não tinha luz nenhuma, gravava, não tinha microfone, não tinha nada. Gravava, postava, tinha essa. Eu entendi o seguinte: era o preço que eu tinha que pagar, era o pedágio, eu tinha que fazer isso. E aí eu comecei a fazer com o que eu tinha. Claro que hoje aí você vai acrescentando, né? Vai ver, vou comprar um microfone melhor, vou pegar um celular melhor, vou melhorar minha iluminação. Isso vai sendo construído, né? Vai aprendendo a mexer. Outras pessoas têm uma ideia também que é errada, que assim, não, eu vou contratar uma agência de marketing. Eu falo, olha, agência de marketing teve uma época aqui com agência de marketing. Quem tem que saber o público, a dor do seu cliente, quem é o seu ideal? É você. Como é que você vai saber o que ele está precisando? Qual é a Não tem informação? como você contratar uma agência se você não sabe orientar a agência. A agência não tem ela. Aí ela vai pegar no genérico, né? Ela vai dizer, não, tem. Aí vai lá, faz uns carrosséis, faz uns posts. Aí diz, mas eu não gravo. Bom, aí fica complicado, né? Porque tem que gravar. Não tem para se comunicar, até porque o público quer conhecer você, quer conversar com você, quer saber quem você é. E outra coisa que eu percebo, assim, que muita gente, eu separava os Instagrams. Né? Eu até o evento do G10 lá em São Paulo, eu tinha dois Instagrams. Tinha um pessoal e tinha um do escritório. Muitas vezes eu compartilhava o meu pessoal, eu ia lá e compartilhava e tal. E aí, quando lá no evento, lá, eu percebi, não sei qual dos palestrantes, não sei se foi o professor Cristiano, quem foi, que tanta gente falando a mesma coisa, que estão na mesma conexão. Eu falei, tem que excluir meu Instagram, pessoal. Meu Instagram é esse aqui, é o profissional. Fui ali já. 2 dias depois eu voltei, pessoal. Fiquei uma semana falando, vou excluir esse aqui, siga o outro. E aí excluí e segui só no Instagram profissional, porque as pessoas também querem ver, por exemplo, se você é um bom pai, porque as pessoas se conectam com pessoas, né? Então, esse advogado, o cara vai lá, o cara é casado, o cara é pai de família, o cara tá lá com o filho dele, tá brincando com o filho dele, tá jogando. São momentos meus que eu não compartilhava no Instagram, mas eu vejo quando eu compartilho uma foto, às vezes, com meu filho, ali no momento que a gente tá, às vezes, jogando, sexta-feira a gente tava jogando tênis, aí eu coloquei. As pessoas querem saber quem é o advogado, quais são os princípios Exato. dele, no que ele acredita. Eu, eu achava que isso não era importante, mas a gente vê ali pelas métricas, né? Verifica ali um post, às vezes, com um filho, dá muito mais alcance do que um post com conteúdo jurídico. E eu tinha assim, eu produzia e ficava até, ia lá produzir, aquele vídeo perfeito, né? Esse aqui é a dor do público, eu gravei, consegui gravar bem, não gaguejei, ficou bem enquadrado, a iluminação foi boa. Vai lá e posta, é um engajamento baixíssimo. E a gente posta uma foto da família e dá um engajamento alto. Mas eu sempre falo assim,
não é essa métrica também, porque às vezes aquela pessoa que se É, porque conectou com você para falar do filme engajamento não paga a conta, né? Mas ele é um caminho. é o caminho. É o caminho. Hoje eu vejo assim, que, por exemplo, se excluísse meu Instagram, eu não ia morrer o meu escritório. Tem muita gente que acha, vai acabar. Não, o meu escritório não acabaria hoje, mas eu acho que daqui a 4, 5 anos, se eu não tiver na internet, aí acabaria. Porque as pessoas começam já Não a é 4, 5 procurar anos, não, Thiago. advogado. Não é 4, 5 anos, não, Thiago. 2 anos. É, Com tecnologia hoje, com inteligência artificial, 2 anos. A gente vai presenciar nos próximos 2 anos uma mudança gigantesca da forma de viver, devido à tecnologia. hoje a IA é impressionante, né? Eu agora comecei a usar com força, né? E hoje eu faço até, né, instrução do professor Cristiano, né? Antes de fazer alguma coisa, eu converso com o GPT. Às vezes uma decisão simples ali, alguma coisa, às vezes eu vou gravar um conteúdo. Me dá uma ideia de 5 conteúdos aí para gravar, ou reescreve isso aqui, o que tu acha de fazer? Ela conversa realmente com a gente. Eu quero palestrar mais, o que me dá de dica? Ela já pensou, se quiser eu já faço um currículo para você já é um ótimo palestrante, então, tá, vamos falar sobre isso, de repente já faz uma mentoria, que eu já monto os stories aqui, é impressionante, assim, É inacreditável. Olha o poder da internet. A Lizzie, nossa parceira, ela está lá em Moçambique. Lá é 5 horas a mais do que aqui. Né? Uhum. Esse ano eu devo ir a Moçambique. E ela está dizendo que ela precisava ouvir aquilo que você está falando. Né? Você está impactando um grupo de advogados lá na África. Olha o poder da internet. Travou. Né? Você está me ouvindo aí? Voltou, Tá voltou, me ouvindo? A Lizzie, voltou. ela está lá em Moçambique, na África. Ela acabou de escrever aqui que ela precisava ouvir isso. Olha o poder da internet. A tua fala aqui está impactando um grupo de advogados lá na África. Isso foi, para mim, foi muito interessante, porque a gente acha que isso aí são coisas simples, atitudes que todo mundo vai pensar, porque o gravar, assim, todo mundo pergunta, mas como é que eu começo a gravar? Mas liga o celular e grava. Todo mundo Abre a tem, câmera e sai falando, né? Não tô dizendo pra você falar à toa, exatamente. né? Estuda, se prepara, organiza, É. mas faz, pô. Mas é que a maioria dos colegas, até o conhecimento jurídico, né? Eu percebo que tem grandes colegas aí que têm um conhecimento jurídico muito grande. Vai conversar com um cara ali, vai falar sobre direito previdenciário. Pois eu tenho ações assim, assim, o auxílio acidente. Aquele cara tem conteúdo, ele tem vivência, ele tem experiência, tem tudo. Mas o que acontece? Na hora ele trava, porque às vezes ele quer trazer aquele conhecimento absurdo sobre advocacia. Não é, a pessoa quer se conectar, quer saber aquela dor que tá ali. Às vezes você vai só falar no jeito de trabalho. Olha, uma dica sobre o trabalhador. Na hora de assinar sua rescisão, tal. Não precisa explicar todo o que funciona o processo, a rescisão. Eu tinha também, assim, eu até, quando eu ia gravar, eu pensei assim, não, mas eu tenho que falar tudo. Se eu vou falar sobre rescisão, eu tenho que falar sobre a rescisão, no caso de justa causa, sobre acordo. Às vezes é uma dor específica ali, vou dar uma dica, até porque não é uma aula, né? Se for aula, a gente vai para o YouTube. É. Mas A Lise diz assim, olha, a Lise, nossa parceira, colega advogada lá de Moçambique, estava mesmo a precisar ouvir isso. Queremos estar 100% perfeitos para começar. ela vai lá, ela abre o meu Instagram e olha 5, 6 meses atrás lá pra ela ver. Aliás, nós conhecemos uma colega que estava extremamente ansiosa para palestrar, né? E quando começou a palestrar, a gente podia até ir embora, que era passar o dia lá, deixar o microfone na mão dela. Bah, eu brincava, né? Eu sempre fui o maior incentivador da minha esposa, a doutora Aniele tá aí, né? E eu falava para ela, tem que ir, tem que ir. Ela, mulher é mais complicado que a mulher, assim, ela vai falar, tem o cabelo, toda aquela função. E na palestra ela ficou uns 2, 3 dias, assim, ela tava, assim, nos nervos, assim, tava muito, muito Mas foi nervosa. muito bem, cara. Muito Pois bem. quando ela entrou, eu falei, meu Deus do céu, essa mulher não vai parar de falar. Que deu os 30 minutos, ela seguiu falando, e olha, se Foi muito bem. deixasse. Foi muito bem. Por quê? Sabe por quê? Quando a pessoa fala com o coração, cara, e fala com autenticidade, aliás, a autenticidade é a base do branding. Quando uma É, pessoa fala com o coração e fala de forma autêntica, tende com certeza. Porque, na verdade, a palestra é cada um passando uma visão daquilo que enxerga da forma com que está atuando. Aí, cada um passa uma visão, automaticamente encaixa melhor, né? eu sobre mentalidade, para mim, é até tranquilo. Por quê? Porque eu sei que o que me diferenciou foi mentalidade. Não foi o conhecimento jurídico, não foi a mentalidade. Eu sempre pensei fora da caixa. Claro que
o que que acontece? Eu falo da obesidade mental, é uma coisa muito interessante, porque muita gente lê muito, e eu era um cara que lia bastante, lia biografias, lia. E aí eu lia, e eu não aplicava aquilo, né? Ou aplicava de uma forma muito lenta. Hoje eu estou lendo um livro, ó, li TED Talks ali, livro já a palestra. Vai ler um livro sobre poder delegar, já vamos partir para isso aqui e ler livros às vezes da nossa dor específica naquele momento e já aplicar, né? Sim. Acho Porque que às é, vezes a gente lê, lê, é, lê, lê. é inteligente você achar a tua dor do momento e aplicar. Agora mesmo, o que que acontece? Eu preciso delegar. Meu escritório tem que delegar, eu tenho que falo assim, é questão, eu sempre pensei como, sempre não, talvez isso tenha acontecido no meio da advocacia, mas a questão de pensar como empresário, porque eu vejo muitos advogados, eu vou conversar ali, porque o meu estagiário também não faz, porque a minha secretária erra a minha agenda. Não, a culpa é sua. Ou você colocou aquela pessoa, colocou a pessoa errada, ou você não orientou, delegou na hora errada, delegou para a pessoa errada. Se deu certo, todo mundo acertou. Se deu errado, foi erro do líder, né? Perfeito. Isso para mim é muito claro, é muito claro. Eu falo que assim, o erro é sempre meu e eu quando acontece alguma coisa no escritório que eu vejo que não saiu da forma que a gente, porque as pessoas não entendem que assim, ninguém foi perfeito. Os maiores empresários, o cara às vezes errou 10, 15 vezes até acertar. E as pessoas querem já ter o plano perfeito, e o plano perfeito não existe. A gente se aplica, corrige, às vezes tem que corrigir rápido. Às vezes, hoje o mundo exige que você vai abrir eu vou tomar a decisão de fazer tal coisa. Às vezes envolve muito dinheiro, você tem que pensar mais, obviamente. Não vai tomar uma decisão que pode mudar a sua vida, que envolve muito dinheiro, se endividar por causa de uma coisa. Mas tem que tomou a decisão, não deu certo, muda, contorna, vamos para outro caminho e vamos de novo. Eu tenho eu tenho a cabeça acelerada, né? Eu acelero e a Aniele disse, calma, calma, espera, vai acontecer. Porque tem essa coisa imediatista, né? A gente tem Fala, pessoas que fa- são fala, imediatistas. fala uma coisa pra mim. Que livro que você leu que você fala assim, puta, esse livro mudou meu jogo? Olha, professor, até tem uma aqui que eu deixei aqui, ó. Falar de dois livros, né? Eu fui no evento inicialmente por causa do Flávio Augusto, né? O ponto de inflexão. É interessante porque assim, ó, a gente estava orando por ter uma visão, para a gente ter um caminho, porque a gente estava meio perdido. Eu queria crescer, queria ir no evento. Aí apareceu o Flávio Augusto no evento de São Paulo, né? Lá vai estar o Flávio Augusto. E eu sempre li todos os livros do Flávio Augusto, gostava muito. É um cara excepcional, fora da curva mesmo. Aí eu falei para ele, olha, vai estar o Flávio Augusto. E não conhecia o professor Cristiano. Vai estar o Flávio Augusto. Vai estar o Flávio. Aí depois a gente abriu, vai estar o Thiago Nigro, vai estar o Brunet. Bom, o evento vai ser bom, né? E eu fui para esse evento. Por que esse livro mudou a minha vida? Porque realmente a gente tem alguns pontos de inflexão. Eu acho que na vida tem que tomar decisões. Eu tomei algumas decisões acertadas na minha vida e hoje eu percebo. A grande questão é que a maioria das pessoas, quando está no ponto de inflexão, não toma decisão. Perfeito. Falta coragem, cara. E assim, eu vi várias vezes ontem, esse final de semana aqui em Teresina. A galera não toma coragem, fica fica criando vários e não faz, aí a oportunidade passa, a hora que ele vê, É, ele já a perdeu. nossa, a nossa decisão, por exemplo, de entrar no G10 foi um ponto de inflexão. E hoje eu vejo que se eu não tivesse entrado no G10, não sei, não me vejo sem estar no G10, porque foi um ponto de inflexão. E o que que acontece? Eu fui para o evento e falei, não, a gente não vai entrar no G10. Falei para a Niel, não, a gente não vai entrar no G10. Né? A gente vai lá, até porque a gente fez uma reforma gigantesca aqui no escritório, aquela estabilidade financeira estava acontecendo, a gente gastou muito, investiu muito dinheiro aqui. Aí eu falei, não, agora a gente vai ficar tranquilo, vai seguir o fluxo. E a gente chegou lá em São Paulo no evento, e aí realmente foi um evento. E aí conhecer o Cristiano, a verdade, né? Porque o que a gente conversou com o pessoal do G10? Quem é o professor Cristiano? A gente pergunta, né? Olha, como é que é? Então, não, é esse cara aí. Conversa contigo, te manda mensagem, te liga, tá ali conversando ali com os caras. Então, a verdade, né? E até o pessoal depois em Porto Alegre, tá, mas das mentorias que tu fez, qual tu achou melhor? Eu falei, só fiz com o Cristiano. Eu não tenho outras mentorias, eu não tenho histórico de mentorias, porque eu vejo as pessoas muito sofridas. Que eu fiz mentoria com esse, com aquele Tem outro, eu muita fiz gente 3 no ano que, passado. infelizmente, é o seguinte, tem muita gente vendendo algo que não entrega, e não é nem que não entrega, é vendendo algo que não vive. Exatamente.
E Talvez seja a também melhor palavra. e outro livro, né, professor, que esse aqui, né, até eu acho que o Gomide Napoleão Hill. citou lá. Quem pensa É, enriquece. Livraço. acho que foi o Gomide lá que estava citando. O ponto de inflexão eu li faz uns 2 anos, depois eu reli de novo, depois do evento, uns dias antes de ir para o evento. E o Quem Pensa Enriquece eu li agora, acho que logo depois do evento. A questão, assim, hoje eu vejo, para mim, dentro do G10, o principal, por mais que tenha outras coisas, e eu tenha entrado por outros motivos, é a ambiência. Eu preciso dessa ambiência, porque eu não tenho isso aqui fisicamente. Então eu preciso, até a gente vai no evento agora de março, né? Eu tenho que estar perto dessas pessoas, porque nos bastidores ali é muito insight e é um pessoal para frente, né? Um pessoal que está ali para ajudar realmente. Então, assim, eu preciso da ambiência. Hoje eu não vivo mais sem ambiência, porque não adianta ter mentalidade. Aí você tá mentalidade, você tem uma mentalidade, você tá sozinho. Aí você começa a compartilhar com pessoas que não estão na mesma vibração, o que ele vai fazer? A pessoa que está estagnada, ela vai te puxar, vai te amarrar. Tá, mas para que tu vai investir nisso aí? Para que tu já tem isso? Não, não precisa. Tu já tem seguidores, o que tu quer dando palestra? Tu vai sair final de semana aqui. Porque as pessoas, elas querem ficar acomodadas, até porque elas sabem que quando você se liberta, você cresce, você desenvolve, você vai acabar saindo dela. Porque a gente vai trocando de ambientes, não tem como não trocar, porque vai ficando complicado até de conversar, né? As pessoas não estão na mesma frequência. E aí você vai conversar sobre um assunto que você está estudando o brand, que você está tentando construir autoridade, e o cara está lá, mas para que isso? O meu escritório está aqui, o ano passado, semana passada eu atendi 10 clientes, para que eu vou fazer isso? Para que tu está fazendo isso? Porque as pessoas veem muito, porque eu tenho, até quando eu li o primeiro livro, assim, foi o Pai Rico, Pai Pobre, que eu tive um insight. Eu tenho uma criação, assim, que era para ter sido funcionário público ou funcionário. É muito difícil romper essa barreira. Quando eu estava na faculdade, eu era um bom aluno, né? Você é doutrinado para isso, né? Eu era um bom aluno, então todo mundo. Até o ano passado, algumas pessoas falavam, tá, mas Thiago, mas tu tá tão bem advogando. Tu já pensou em ser juiz? Olha, nunca passou pela minha cabeça. Primeiro, porque não é que realmente é um concurso extremamente difícil, é uma batalha, um concurso esse, 3, 4 anos de estudo. É um estudo direcionado, que não tem nada a ver com a advocacia, mas eu não me enxergava juiz, não me enxergava julgando, não me enxergava promotor, muito menos promotor. Então, as pessoas não entendem que cada um tem o seu jeito e eu queria ser advogado, só que no início é difícil você falar que você quer ser advogado e realmente a advocacia para quem está começando, pessoal, quem está me escutando aqui, é complicado. Você vai ter que lutar. Eu fazia audiência por R$ 30, professor, contratado. Eu não tinha nem carro. Eu não tinha como escolher. Eu tinha que fazer. E fiz divórcio, fui em delegacia, eu passei por todas. Eu não tive as pessoas querem iniciar também assim, não, eu quero entrar nesse nicho de mercado. Não, no início talvez você tem que fazer de tudo. Aí você vai aprendendo, vai criando uma base e vai fazendo. Porque o início é complicado, é muito complicado. Mas é complicado para todo mundo. Alguns já saem lá na frente, tem gente que já sai. O mundo Essa, é assim, essa, essa mentalidade do G10, ela deveria ser a mentalidade que venha desde a faculdade de Direito. com certeza. Mas não é. E as faculdades, eu tenho agora 2 estagiários que estão fazendo direito, não mudou nada. Segue a mesma mentalidade quando eu me formei, vai seguir a mesma mentalidade. Até porque às vezes os professores que estão lá, eles vivem aquilo ali, eles não têm uma mentalidade diferente. Como é que eles vão passar uma mentalidade? Não tem. Estão vivenciando aí naquela velha advocacia. E o problema é que assim, o mundo muda muito rápido, né? Então, eu sei que o ensino em geral, né, não só o universitário, mas o ensino fundamental, lá no início está muito defasado, não muito defasado. Tem professores, até esse tempo a gente aposentou uma professora aqui, e ela mencionou para minha esposa ali que tinha que passar tudo agora numa plataforma, ela não sabia que um dia ela colocou, travou o computador e não sei o quê, porque eles não são treinados, aí a tecnologia veio, aí aquela história, coloca, tem que aplicar, mas não ensina como aplicar e o porquê de aplicar. Porque não adianta eu ensinar uma pessoa a fazer tal coisa, ela tem que saber o porquê que ela está fazendo e para que ela está fazendo, porque senão ela não consegue nem colocar na cabeça dela que aquilo é certo. Se ela não acredita. É. Grande parte dos advogados, infelizmente, não acreditam. Tiago, onde se vê daqui a 2 anos? Professor, eu vou falar para você que me vejo primeiro, provavelmente morando fora daqui. Até a primeira vez que a gente fala, eu vou falar isso, mas acho que é muito complicado ficar na minha cidade, porque eu vejo a oportunidade muito grande de estar
perto do centro, ou pelo menos estar perto de um aeroporto, né? Eu preciso pelo menos estar perto do aeroporto. Então, provavelmente, geograficamente, a gente já esteja em outro lugar, né? Eu vejo que, com certeza, eu vou ter palestrado, talvez em Moçambique, aí que a colega mencionou, Portugal, quero me tornar um palestrante Tem evento em Portugal agora esse ano internacional. ainda. A gente espera ir em Portugal agora. Pretendo já ter criado uma autoridade muito forte e poder também ajudar outros colegas, porque, olha, o que eu passei para chegar onde eu tô e para onde eu quero chegar não é fácil. Né? Mas Mas é um caminho, né? não tem o que fazer. As pessoas acham. Assim, eu vejo que eu vejo, não tem o que fazer. Você tem que fazer. E é aquela história, como o professor fala. É complicado você gravar vídeo, é complicado você sair para ter que passar 3, 4 dias no evento, às vezes pegar trânsito, às vezes chegar lá, o hotel às vezes não é o melhor que você pensava, sei lá. Vai passar uns perrengues. Né? Olha o perrengue que o professor Cristiano está passando, ninguém tem noção do que está passando. Mas é melhor esse perrengue chegar no final do mês, seu filho pedir um dinheiro, ou você não ter dinheiro para pagar a escola do seu filho, ou não ter dinheiro lá para pagar o plano de saúde, enfim. Então, eu acho que das lutas que eu quero, essa aí é a mais fácil. A mais fácil é ir para cima. Você tem direito de escolher qual difícil você quer enfrentar, né? E o meu difícil vai ser esse, provavelmente a gente tenha que sair geograficamente daqui para estar perto mais na capital. O meu escritório, com certeza. Antes eu não tinha nem ideia de como é que eu vou sair do meu escritório e atender em outro lugar. Hoje eu já vejo outras possibilidades. Eu tenho já o escritório muito bem desenhado na minha cabeça. A minha mentalidade já está estruturada. Agora eu tenho que aplicar isso. Isso passa por alguns processos, alguns vão ser lentos, outros vão ser mais demorados, mas a estrutura do escritório, eu tenho que deixar ele redondo, redondo, redondo. Hoje eu já analiso as métricas do escritório, já consigo analisar o fluxo, mas Já tem a não de uma visão, forma... você já pegou a mentalidade do grupo, que o teu escritório é uma empresa e que você precisa ser empresário, né? Ser empresário. E aí cada vez mais, e aí deixar tudo organizado para a gente saber que a gente pode ir de qualquer lugar, né? Tem a internet, hoje a internet tem em qualquer lugar, a gente poder controlar o escritório, de repente abrir uma filial em outra cidade maior, né? E manter a base aqui, porque eu não quero deixar minha base aqui, porque eu construir uma Não. carreira muito sólida aqui. É tua raiz, né? Aliás, ó, aqui Meu embaixo está o chão. Instagram do Thiago, pessoal. Sigam o Thiago e a Nielen, o casal está com a gente no G10 desde dezembro. Eles já chegaram com a mentalidade de mudança e têm realizado muito, né? Esse evento aqui em Teresina tinha mais de 300 advogados, né? E eu lembro que para juntar meia dúzia de advogados de São Paulo era uma guerra. Era uma guerra há poucos anos. Hoje, todos os estados que a gente está indo, a gente está juntando gente, né? Eu estou em Teresina hoje, estou voltando para São Paulo, vou chegar lá na Faria Lima umas 3 horas da tarde. E aí tem jantar do G10 hoje. Amanhã cedo tem reunião do G10, depois eu palestro num evento pro Flávio Augusto. Quarta-feira eu palestro de novo e quarta-feira eu tô pegando avião, viajando de novo, indo para Goiânia. Então a gente tem direito de escolher o difícil que a gente quer enfrentar. Eu acredito que ao final desse ano, depois de passar em todos os estados, a gente vai ter construído um baita de um legado dentro do grupo, né? Então é que você falou, né? E com certeza esse legado vai gerar muitas sementes e muitas oportunidades pra gente. Mas é escolher o difícil que a gente quer enfrentar, né, Thiago? Não, e o exemplo, né? Aí a pessoa reclama às vezes que, mas imagina, na segunda-feira Teresina e volta para São Paulo e vai, e palestra e evento, e às vezes as pessoas ali acham difícil comparecer num evento na cidade ou gravar 10, 15 minutos, ou essa história também de que, eu trabalho até, tive alguns colegas, até a Aniele até mencionou lá na palestra, alguns colegas que eu optei por não trabalhar mais sexta-tarde. Tá bem, se tu optou por não trabalhar mais sexta-tarde, que bom, mas o teu escritório pode fechar, né? Eu tive vários problemas, assim, de fechar um acordo na sexta-feira, mandar mensagem pro colega e ninguém chama. Aí na segunda de tarde, não, é que eu paro de atender sexta de manhã. Mas assim, tu optou por parar, que bom, tu é um gestor eficiente, conseguiu parar, beleza, isso, mas o teu escritório não pode parar de funcionar. Nosso escritório, ele também tem que ser pensado como se fosse um comércio. Isso a gente colocou na nossa cidade, no nosso escritório, 8h30 ele abre e fecha meio. Tem horário para abrir, tem horário para fechar, tem horário de funcionamento. Porque, claro, hoje, com o digital, a gente tem, usando o chat jurídico aqui, funciona 24 horas, né? Mas fisicamente,
porque eu achava horrível, às vezes, levar um documento, né? Vou levar um documento para o colega, para assinar, sei lá, não tinha ninguém, não tem nenhuma placa. Então, tem que ter essa mentalidade de empresários. Como é que você vai ter um comércio que abre de vez em quando você acha que tem que abrir? Isso não existe, não funciona. Thiago, digamos que você perdesse o escritório, toda a sua estrutura hoje, mas não perdesse a mentalidade que você tem. Você perdeu toda a estrutura de trabalho, mas você tem a mentalidade, a mentalidade permanece. Por onde você recomeçaria? Digital. Abrir um. Podia perder tudo. Abrir um Instagram, abrir um Facebook e começava a gravar, explicar, porque hoje é o digital, né? Eu investi muito no físico, né? A gente investiu muito no físico, não me arrependo, eu acho que a nossa estrutura está muito boa, é bom trabalhar num ambiente bonito, um ambiente organizado, mas hoje o digital. Hoje um colega na casa dele pode gerar um faturamento muito maior do que um colega que tem 15, 20 funcionários, uma estrutura enorme, por causa que o digital ele não tem barreiras, né? Então, o colega vai ali, pega um nicho de mercado, sei lá, vocês já estavam comentando do overbooking ali e tal, pega um nicho de mercado, trabalha em cima, estuda, abre o Instagram, o Facebook, o YouTube, enfim, começa a gravar, fala, eu começaria por aí. Eu acho que não tem como começar por outra forma. O colega está me escutando agora, eu quero começar, eu me informei. Claro que tem que ter o conhecimento. O que eu vejo muito também, na prática, alguns colegas que gravam conteúdo, estudam, até sabem o que ali para falar, mas aí não se sustenta porque não tem aquela base de conhecimento, não tem profundidade, né? Ele fala ali, aí quando vai, claro que tem colegas que vendem melhor, o cara vende melhor. Se ele tem uma estrutura, uma parceria ou alguns colegas que às vezes não querem aparecer, só que esse colega que não quer aparecer, ele vai morrer. Isso que as pessoas não entenderam ainda. Esse advogado ali que ficava no backstage ali, que ficava fazendo petições, que era um cara de recurso fantástico, aquele cara, ele não gostava de aparecer, ele não tinha cliente, mas ele era muito fera, e ele era contratado pelo escritório, ganhava às vezes um alto salário. Eu tive alguns amigos que hoje trabalham em escritórios que eram muito bons em recursos, muito bons em razões finais, em memoriais, enfim, e esses colegas hoje estão com os dias contados, porque esse cara, se a inteligência artificial não pegou ele, vai pegar em 6 meses, um ano no máximo. Então, tem que aparecer, porque não adianta ser um grande advogado, tem que aparecer, e aí tem que criar o fluxo, né? Não adianta nada Apareceu, você ser bom e ninguém souber que você é bom, né? Olha o quem Juarez, aparece mais, o vende Juarez, mais. o Juarez, nosso parceiro aqui, nosso Juarez Cantor aí, nosso parceiro do G10. Lá de Santa Rosa. Também investi muito no físico. Por último, sala de podcast. Acho que comecei a acertar nessa nova mentalidade. O Mauro, lá de Guarulhos, nosso parceiro do G10, também, quem não está no digital está fadado ao fracasso. Fala uma coisa para mim, Thiago. Qual o teu superpoder? O que você é bom? Eu acho que eu sou bom em pessoas, eu acho que eu consigo atender um cliente, atender uma dor do trabalhador, enfim, e transformar essa dor numa solução. Eu acho que eu tenho esse feeling. Até, para mim, é muito difícil deixar de atender, é uma coisa que eu não quero passar, de repente, até vou ter que estruturar isso de outra forma, mas muitas vezes eu tive acesso a ações muito altas por realmente ter esse feeling, né? Esse feeling da conversar com o cliente. Claro que hoje eu vejo que eu tenho que estruturar as perguntas certas, né? Tem uma sequência de perguntas que eu vou achar o problema, porque se eu vou perguntando, vou afunilando, vou achar um problema, mas eu acho que eu tenho esse feeling de entender o caso, de trazer essa confiança também, até quando eu converso com os trabalhadores, sempre eu tenho feedback muito bom. Ou quando eu gravo, às vezes eu era convidado para dar entrevista na rádio, depois eu recebia várias, que eu acho que eu consigo me conectar bem com as pessoas. Eu acho que seria o meu superpoder, até porque o meu conhecimento jurídico hoje, por mais que eu tenha estudado muito, fiz MBA, fiz pós, eu acho que esses dias eu estava brincando com um colega, olha, tu é muito bom no área do direito, eu sou muito bom na área do direito, mas uma criança com 8 anos com GPT nos dá uma surra que não tem nem noção. Não tem nem como começar. Não tem como Então, competir. A Carla está falando aqui, ó. Prioridade de caminhos para quem está começando. Digital primeiro e só depois o escritório físico. Primeiro é gerar receita e só depois despesa. perfeito. Qual a tua palavra desse ano? Bah, eu acho que é ambiência. Acho que é ambiência. E eu preciso de ambiência. Preciso. Eu tô com fome de ambiência, sabe? Tô com fome de andar com os colegas do G10, de conversar, de estar perto
do professor Cristiano, de estar perto de outros advogados até que estão num caminho, estão perdidos, que precisam, às vezes, da minha ajuda. Porque não é também a gente querer só lá, eu quero falar com um colega que sabe mais que sabe da inteligência artificial para ver se eu consigo alguma coisa. Não, é É compartilhar gerar esse valor na vida conhecimento. dos outros também, né? Perfeito. Isso para mim, então assim, eu quero até os colegas, daqui a pouco, tem uma dúvida, me chama no Instagram, que é como é que começou. Porque eu comecei muito pequeno e as pessoas às vezes, já enxergam que quando eu fui palestrar, a primeira vez que eu pensei em palestrar, eu pensei assim, bom, ver o professor Cristiano, ver alguns colegas do G10, que os caras estão voando realmente. E às vezes a pessoa que está lá embaixo não tem nem Instagram, nunca gravei no Facebook, está muito longe para ele, mas muito longe mesmo. Então eu até pensei em fazer uma palestra, por vezes, que eu estou no meio do caminho, muito abaixo do meio, no primeiro degrau da escada, mas que é possível, porque às vezes a pessoa olha aquele cara que tá lá, o cara tem 1 milhão de seguidores, o cara fala que tem 15 mil processos, e aí para aquela pessoa isso é muito, muito distante. Então, às vezes, pensar que aquela pessoa que está mais perto dele se conecta melhor. E eu vejo isso, porque realmente, para mim, às vezes, aí olha lá o colega lá tem 2 milhões de seguidores. Aí o cara fala que tem 50 mil processos, que está com 30, 40 funcionários. Parece que é um mundo. O Luciano, o Pedro e o Ricardo, né? O Luciano é aqui do Piauí, de Parnaíba, e o Pedro e o Ricardo são lá de Goiânia, mas são sócios, né? Eles estiveram aqui e a gente vai estar junto agora em Goiânia. Eles têm 60 mil processos ativos. Meu Deus. É uma 60 mil loucura. processos ativos. Uma Mas tem loucura. muito investimento em tecnologia, né? Deixa eu te falar uma coisa, ô, Thiago. Nós temos uma avenida que chama internet, a principal avenida do mundo. Todo mundo está passando por lá. Seus amigos, seus clientes, seus colegas advogados, todo mundo passa por lá. Essa avenida tem uma placa branca. Que frase você colocaria nessa placa? Que frase. Pois é. Eu acho que é que se não pode, se tiver o código da OAB, complica. Eu acho que colocaria que eu soluciono o problema, né? Porque eu acho que o advogado ele serve para isso. No final das contas, eu soluciono o problema. Porque, claro, que Eu aí tem que ver sou, a é pôr questão a da. placa assim, né? Eu sou a solução dos seus Eu sou a problemas. solução, se pudesse, né? Se a OAB permitisse. Porque na verdade, o advogado ele é feito, ele foi pensado, eu acho que o produto que foi pensado para solucionar problemas. E às vezes os advogados não pensam nisso. Tem colegas que acabam criando outro problema com o cliente. O senhor trabalhou muito, o professor Cristiano, gente de família, né? Como se o cara chegar lá cheio de problema. Aí tu vai lá e cria mais problema para o cara ainda, porque, claro, a gente tem que falar as verdades, né? O cara acha, eu construí tudo sozinho, não sei o quê, porque eu quero ficar com tudo. Claro, tem que explicar para o cara que aquela visão dele não existe mais, mas também tem que sair de lá com. Se ele veio consultar um advogado, ficou 2 horas com um advogado, e saiu de lá com mais problemas ainda, tu não fez seu papel. Então, eu acho que o advogado ele tem que trazer a solução. Então, é aquela. Essa é uma boa placa, né? Eu colocaria assim, eu sou a solução dos seus problemas e colocaria um QR Code ainda, né? Mas é que tem que ver se a OAB pode ou não, né? Esse mundo ideal tem um Better Call Saul, acho que é uma série que o advogado é o maior pilantra que tem. E aí ele coloca um outdoor, ele tem um colega que é igual a ele, né? Igual não, o cara todo, ele foi lá e ele foi no cabeleireiro, se pintou e ficou igual o cara, se bronzeou, fez o cabelo igual, colocou uma placa igual a do cara, assim, só para que a gente realmente eu acredito que solucionar problemas. Se eu pudesse ter uma. Eu acho que o diferencial hoje é solucionar problemas. Eu acho Thiago, que. defina o G10 em uma palavra. De novo, ambiência. Não tem como não. Porque tem network, tem posição de autoridade, tem entrega, tem amizade, tem tudo, mas eu acho que a ambiência, para mim, hoje, nesse momento que eu estou vivendo, a ambiência, porque hoje, se tirasse tudo do G10 e eu pudesse só estar com os colegas do G10, não tivesse treinamento de IA, não tivesse treinamento de marketing, não tivesse oportunidade de palestrar, não tivesse tudo, se eu tivesse só a oportunidade de ter ambiência com esses colegas, eu poderia ir ali, não precisa nem, não precisa uma palestra, só de jantar com esses colegas, de conversar, de tomar um café junto, estar perto deles, para mim já serviria todo o investimento que eu fiz no G10. E até eu e a Aniele, a gente brinca, vão ter que nos tirar pelo status que a gente não sai mais do G10. Não, agora, assim, o grupo tá cada vez mais perto, esses eventos nos estados tá reunindo todo mundo junto, a gente tá se conhecendo mais e um ajudando o outro, né? Muito bom. É, Diz uma coisa para mim, o G10 funciona? funciona.
Funciona. Funciona porque, assim, ó, na verdade, eu demorei a entender o que era o G10. E eu acho que eu entrei no G10 sem entender completamente o que era o G10. E é porque é difícil transmitir para outra pessoa, até quando um colega vai me perguntar, porque a gente estava em Porto Alegre, eu até falo o peso do crachá, né? Aquele crachá amarelo tem um peso muito grande, porque as pessoas estão ali, esse cara do G10, o que, que ele tem de diferente? Ele está no G10 por algum motivo. Então, eu ia no elevador, alguém, tu é do G10, como é que funciona o G10? Eu saía para tomar água do G10, como é que é o G10? Porque, só que é difícil a gente transmitir o que é o G10, porque a gente está até emocionado e quer falar tudo. Então é difícil. Eu, quando entrei, acho que não tinha total ambiência. Eu sabia que eu estava perdido na velha advocacia, que eu tinha uma mentalidade da nova advocacia, mas não sabia como. E aí eu precisava do pessoal do G10, do professor Cristiano, para atalhar o caminho, né? Encurtar o caminho. Eu sabia que talvez eu atingisse um patamar interessante em 2, 3 anos, mas com o G10 eu vou atalhar isso em 6 meses. O que eu já. Ah, mas tu cresceu, tá? Não, mas pessoal, assim, só a estrutura. Pensa, por exemplo, eu mudei toda a minha. Tipo, pegar o meu Instagram 3 meses atrás, eu fui atrás de uma consultoria de imagem, eu melhorei. Deixei a barba, perdi peso. Eu não usava todos os dias, eu não usava blazer de cidade pequena, quase nenhum colega usa. Hoje eu tô todos os atendimentos, eu tô sempre eterno de blazer, faço todas as audiências. Eu mudei a mentalidade e eu descobri que isso é um pedágio. Hoje para mim é tão simples, não é nenhum problema. Até aqui em São Gabriel, porque no Rio Grande do Sul tem dias que está 38, 40 graus. Eu desço de terno para pegar meu filho, um sol ali, até os caras, mas tu não aguenta com esse, não passa calor. Eu falei, não, isso aqui para mim é tranquilo, porque é o que eu tenho que passar, até porque eu estou sempre vendendo, né? O advogado está sempre Imagem, ali. tua imagem, né? A imagem é tudo, né? Imagem. Então o G10, assim, ó, o G10 tem muitas coisas no G10, tem muitas coisas, tem coisas que vocês nem vão conseguir aproveitar tanto por causa do momento, tem coisas, às vezes eu não consigo participar de todas as lives, que eu já chego no escritório, tem funcionário, tem crianças, tem toda essa situação, eu não consigo não consigo participar de todos os eventos, que eu queria participar de mais eventos do G10, mas as pessoas têm que entender que o principal do G10 é a união. Eu acho que essa união, essa ambiência, que ela cria algo, esse coletivo cria uma coisa que não tem, um sexto sentido, é uma coisa muito mais forte, que só quem está dentro do G10, só quem vivenciou o G10 pode explicar. Eu acho que não tem como alguém que não é do G10. Claro que tem colegas, de repente, vão entrar no G10, não estão no ponto certo, tanto que tem que passar pelo CRI, professor Cristiano, e eu concordo plenamente. Pessoas que não, que estão lá, às vezes, eu quero estar com esses caras porque vai ser bom para minha imagem, mas não vive o processo, né? Não vai mudar. Ah, mas eu não gosto de gravar, eu não quero palestrar, eu não quero escrever livro, acho que o livro não funciona. Tem que também, né, pagar o preço. Se entendesse o poder da construção de autoridade, né, na internet hoje. E eu estou vivendo isso. É tentar construir, né? Construir essa autoridade. O que você está fazendo hoje, você está ganhando alguns anos de sobrevida do teu negócio. Alguns anos sobre vida. A gente não sabe o futuro, né? A gente não tem noção, porque esses dias eu estava conversando com um colega ali, daqui a pouco vai ser assim, vai colocar uma inteligência artificial, vai ser o juiz, o cara vai escrever num lado o que aconteceu com ele, o outro da outra parte vai jogar para a inteligência artificial, vai ser o resultado. A gente não sabe o que vai acontecer. Isso é muito complicado. Antes a gente tinha uma previsão, daqui a 10, 15 anos, hoje a gente nem isso a gente sabe. Porque eu dormi no ponto e quando eu vi a inteligência artificial estava num patamar que eu nem tinha nem ideia. Quando eu Acho que comecei esse é o maior poder do grupo, né? Reunir pessoas com a mesma mentalidade, com foco no mesmo destino, e um vai ajudando o outro. Um vai ajudando o outro. Tem um livro até do Bruno Avelar que eu acabei lendo, depois do evento, comprei o livro dele lá e li, e a questão dele fala do network e tal, e ele fala também das pessoas, né? Você tem que estar com uma pessoa que está indo para aquele lugar, né? Que já está lá, ou até que está voltando para saber o que aconteceu, se vale a pena ir para lá ou não, né? Porque se a gente começar, e os colegas do G10, todo mundo ou tá, e eu digo assim, estão no mesmo caminho, têm a mesma mentalidade, alguns estão mais na frente, a gente não pode querer se comparar, né? Dizer, mas eu vou entrar num grupo, o cara tem 60 mil processos, e eu sou pequenininho, numa cidade interior aqui. Melhor você aprender com o cara que está lá na sua frente, né? Mentalidade e tudo, né? Como é que esse cara fez, por que ele fez, se tá bom lá, daqui a pouco ele chegou lá na frente, lá com 60 mil processos, e vai conversar e dizer, olha, eu cheguei até aqui e a coisa não é tão boa assim. Pode ser que isso aconteça, o estresse, eu não estou conseguindo gerir tudo. De repente, ele poderia fazer de outra forma, porque às vezes também as pessoas, elas vão te explicar que, às vezes a gente vê, eu converso muito assim, eu cheguei lá, mas foi ruim. Se eu tivesse feito dessa forma, Thiago,
eu teria feito melhor. Por exemplo, talvez eu não tivesse investido tanto no físico há um tempo atrás, teria investido mais no digital, que o digital teria uma aceleração muito maior. Então, realmente, eu teria essa mudança, assim, como é que funciona? Vamos acelerar agora, vamos acelerar depois, Então, talvez eu tivesse repensado algumas coisas. Isso, talvez, na ambiência, a gente conversando, algumas decisões que eu tomei, poderia ter tomado de outra forma. Não é que você vai copiar o colega ou vai fazer exatamente o que ele está pensando, mas é pegar aquela ideia, adaptar ela, aí conversa com o professor Cristiano, conversa com... Ali eu tenho os amigos, o Amorim ali, o Jeff, o pessoal ali top do G10, tem outros colegas tantos que eu converso, o Bira, pessoas que têm mentalidades muito diferentes da minha, que estão em outras, tem outras, eu quero criar mais filiais. Eu penso, por exemplo, que a filial física poderia ter oportunidade hoje de abrir 3, 4 filiais físicas. Eu entendo que não é, talvez não seja para mim. Eu acho que hoje eu abri o braço digital do escritório muito forte, muito forte. Eu penso que o dinheiro que você coloca no físico, se não for físico bem planejado, o dinheiro que você coloca no físico, se você colocar na internet, vem algumas vezes mais, né? Eu concordo plenamente. E até também o físico te cria um passivo muito alto, porque se você investe 50 mil, por exemplo, numa campanha, é uma situação. Você vai investir os 50, eu acho que se você investe, por exemplo, no escritório físico, você vai ter que contratar funcionários, fazer um aluguel de 24 meses, 36 meses, comprar móveis, criar um passivo para o escritório. Às vezes vou investir numa filial hoje, vai me custar 10 mil reais todo mês. Será que vale a pena? Será que se eu pegasse esses 10 mil reais e direcionasse para o digital, já que eu tenho estrutura física, meu escritório hoje comporta aqui, a gente tem 30 funcionários aqui. Então, depois que tiver tudo reformado, posso ter 30 pessoas trabalhando aqui dentro. Não sei se eu vou ter 30 pessoas, mas então, daqui a pouco eu faço a estrutura, minha base, meu QG aqui, e aí vou para o digital. Thiago, conversar contigo é muito bom, né? Você tem muita bagagem. Precisamos repetir essas lives mais vezes. Segunda-feira é um dia... todos os dias são corridos para mim, né? Agora, segunda-feira para mim é um dia bem puxado. Eu de 30 em 30 minutos eu vou emendando uma reunião com a equipe. Agora, daqui a 4 minutos eu tenho uma reunião com a equipe do comercial, aí já vem com a galera da contabilidade, e assim a gente vai indo. Segunda-feira eu faço um overview geral de tudo que está acontecendo, para ver se está tudo dentro do nosso controle, né? Bom e importante. Eu delego, mas eu acompanho as coisas que estão acontecendo, né? Sim. E foi um prazer falar contigo. Você, a Aniele, são dois grandes... Parece que estão no G10 já há muito tempo. Né? Então, é um prazer tê-los no grupo, tá bom? Deixa uma mensagem final aí. Falar para vocês, pessoal, quem não é do G10, quem é do G10, eu deixar um abraço a todos aí, os colegas do G10 que estão acompanhando a live, quem não é, assim, se vai entrar no G10, o primeiro start que eu falo foi até a minha palestra, muda a mentalidade, vai para lá para crescimento, mentalidade é crescimento, chega dessa escassez, chega de pensar que o seu colega tem mais processo que você, vai para lá que vai dar certo, não tem como dar errado, vai que para mim deu certo, e pessoas estão me escutando aí, para nós é uma barra, a gente está no interior, não tem ninguém do interior, agora tem um colega aí, o Santa Rosa aí, nosso colega entrou no G10 de Porto Alegre, mas que também é uma cidade no interior, é maior que a minha, já mais estrutura, mas também é complicado, é um perrengue para chegar até o aeroporto, acho que é até mais longe que a minha cidade. Então muita gente está aí, está em São Paulo, já tomou a decisão, e quando você toma a decisão, quando você muda, é impossível voltar atrás. Porque quando eu tomei a decisão de entrar para o G10, que eu entrei para o G10, que eu comecei a entender o que era o G10, porque ainda estou aprendendo o que é o G10, que é muita informação, muita coisa, não tem mais como voltar atrás. É uma coisa assim, é uma mudança de vida realmente, é um loop, é um ponto de inflexão, como diria o Flávio Augusto, e não tem mais como voltar atrás. Se você tomar essa decisão... Eu estava escrevendo aqui a frase, né? Me procure que eu resolvo o teu problema. Pena, isso aí tem que conversar só com o pessoal da OAB, né? Não dá, não pode. Não pode, né? Não pode. Thiago, bom dia para ti, tá bom? Turma, Obrigado. Se vocês digitarem aqui decisão ou em qualquer conteúdo do Advogado 10X que tiver aí, a nossa equipe vai falar com vocês para que vocês sejam membro do G10, tá bom? Thiago, volto para São Paulo hoje, tem reunião na Faria Lima com a galera do G10 que tá lá, tem jantar com a galera lá, amanhã cedo tem reunião do G10, aí depois eu palestro no grupo do Flávio Augusto, aí amanhã à tarde eu tenho reunião com a minha equipe de marketing. Quarta-feira de manhã eu palestro de novo, quarta-feira à tarde eu vou para Faria Lima e depois, Goiânia, tô chegando aí. E aí, quinta-feira de manhã tem reunião na OAB de Goiás, com o Lara, que é o presidente da OAB de Goiás. Aí eu tenho algumas visitas lá, tem o escritório do Pedro Idace. Quinta-feira à noite tem um jantar lá, aí sexta, sábado, domingo é o evento de Goiás, e assim a gente vai.
Loucura, loucura. E a gente Tamo no se foco. encontra aí no evento em Alphaville do G10. Então tá bom. Grande abraço, meu irmão. Boa Valeu, semana. Parabéns pelo abração. trabalho. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigado, tchau, tchau.